Você liga o motor e tudo funciona normalmente, mas quando tenta desligar, percebe o problema. Não tem o que faça o motor parar. Mesmo desligando a botoeira, o contator fica atracado e o motor não para. Dá até uma aflição de pensar no motor girando descontroladamente sem ninguém conseguir parar ele. Mas você saberia resolver essa situação? Você teria um palpite do que pode estar causando isso? O fenômeno que eu vou explicar hoje acontece nos comandos mais longos, com mais metros de cabo. Não necessariamente precisa ser distante, porque como os condutores eles acabam acompanhando as eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, às vezes a distância acaba se tornando significativa. O comprimento do cabo, na verdade, acaba se tornando significativo. Um exemplo muito comum é no comando de bombas, que às vezes ficam bastante distantes. Mas também acontece em indústrias de maior porte, em edificações também. Imagina o exaustor de uma churrasqueira, que o exaustor fica lá no último andar, enquanto que o comando pode ser acionado no primeiro andar. Como os cabos passam por dentro de eletrodutos, esse comprimento às vezes acaba ficando enorme. E é aí que mora o problema. O nome desse fenômeno é acoplamento capacitivo ou colamento capacitivo. E sim, tem a ver com capacitor, mesmo não tendo nenhum capacitor no circuito. Eu vou te explicar como que funciona um capacitor e aí você vai conseguir entender melhor. O capacitor é composto por duas placas metálicas, que são as armaduras, e essas vão receber alimentação aqui dos dois lados. Eu vou explicar primeiro como funciona em corrente contínua, porque vai ficar mais fácil de entender. Aqui no meio nós temos um material dielétrico, que é um isolante, que impede que haja contato aqui entre as duas armaduras, entre essas duas placas condutoras. Então, como elas estão bem próximas, no momento em que eu aplico uma tensão aqui nesse capacitor, se forma um campo elétrico aqui no meio e o capacitor vai armazenar uma pequena quantidade de energia aqui nessas armaduras. Então, nós temos uma corrente elétrica aqui nesse capacitor até ele se carregar. A partir do momento que ele está carregado, ele passa a se comportar como uma chave aberta. É como se fosse um contato aberto aqui e para de ter corrente elétrica desse capacitor. No momento que ele se carrega, para de ter corrente. Esse é o comportamento em corrente contínua, né? Quando nós alimentamos com positivo e negativo, independente da polaridade. Só que quando se alimenta com corrente alternada, ora a fase estando no positivo, depois estando no negativo, depois aqui no positivo de novo, o capacitor vai ficar se carregando e se descarregando em sincronia com essa inversão na polaridade aqui da fase. Então, uma hora a fase vai estar dessa maneira aqui e o capacitor vai se carregar assim como está representado aqui. Só que em outro momento ele vai estar o contrário, né? Um positivo do outro lado, negativo. Então, essa carga que esse capacitor tem, ela vai ficar ao contrário. Então, constantemente esse capacitor vai ficar se carregando e se descarregando toda vez que ficar alternando aqui a polaridade da fase e, consequentemente, nós teremos corrente elétrica aqui a todo momento. Então, diferente do que acontece com corrente contínua, que o capacitor ele se carrega e para de ter corrente, quando você tem um capacitor de corrente alternada, ele sempre vai ter corrente circulando justamente porque ele está se carregando e se descarregando. O circuito que eu exemplifiquei no começo do vídeo, que estava sofrendo com o efeito do colamento capacitivo, era mais ou menos assim. Nós tínhamos uma fonte de tensão alternada, um dos fios ia lá para o comando que estava bem distante, né? Um contato aberto, nesse caso, uma chave liga-desliga. Esse comando aqui, esse sinal, ele retornava, passava pela bobina de um contator e vinha aqui na fonte de alimentação do outro lado. Então, quando a chave é fechada, o contator é alimentado e o motor vai ligar. E quando a chave é aberta, o contator deixa de receber tensão, deixa de circular uma corrente por ele, então ele se desliga e desliga o motor. Isso aqui é o trivial, né? Para quem monta painel, para quem dá manutenção, vê esse tipo de circuito aqui todos os dias. E sempre funciona, né? Teoricamente sempre funciona. Nesse caso aqui, mesmo com o contato aberto, esse contator não estava se desligando. A diferença desse circuito aqui para os circuitos que você vê todos os dias, que aparentemente são iguais, é o comprimento desse cabo aqui, desse comando. E existe uma grandeza aqui que ela sempre acaba sendo desprezada, porque ela acaba não interferindo significativamente no circuito, mas que nesse caso aqui, devido ao comprimento do cabo, vai interferir, que é a capacitância natural desses condutores. O que define a quantidade de energia que esse capacitor aqui ele vai armazenar, a quantidade de energia que ele vai armazenar, o que define isso são duas coisas. É a distância aqui entre as armaduras e a área dessas armaduras, a área dessas placas. Então, quanto maior for essas placas, mais energia ele vai armazenar. E quanto mais próximas elas estiverem, mais energia ele vai armazenar também. E observa aqui esse circuito. Nós temos dois condutores que aqui no desenho até ficaram afastados um do outro, né? Mas que na prática provavelmente seria um cabinho paralelo, né? Seria um par de cabos paralelo ou um cabo PP com duas vias. Então, eles estariam muito próximos um do outro. E outro detalhe,
olha o tamanho da área que nós temos aqui, apesar do diâmetro do cabo, da largura do cabo ela ser bem pequena, né? Nós teríamos um cabo 2,5, por exemplo, seria bem pequena a largura dele, mas é muito comprido. Então a área total se torna grande. E o resultado disso, de dois cabos tão próximos por uma área, um comprimento muito grande, é uma capacitância natural entre eles. Nós não teremos o componente capacitor aqui, não tem um capacitor, um equipamento específico aqui. Mas o fato desses dois cabos estarem próximos um do outro, por essa distância toda aqui, acaba tornando esse circuito capacitivo. Então, quando você liga a chave, passa a circular uma corrente elétrica por aqui, e só do circuito estar energizado, nós teremos, dependendo do momento aqui, como nós temos tensão alternada, isso aqui vai ficar variando, né? Mas se nós pegarmos um momento específico para analisar, nós teremos, por exemplo, negativo aqui e positivo aqui. Isso aqui vai ficar se invertendo, né? Mas num dado momento vai ser dessa maneira. Então, teremos tensão aqui, esse capacitor, entre aspas, vai estar energizado, e nós teremos corrente passando por aqui também. Ou o contrário, né? Essa corrente aqui também vai ficar variando junto com a polaridade aqui, que vai variar. Então, nós teremos corrente pelo capacitor, entre aspas, né, pelo capacitor, e teremos corrente pela chave. E esse contator aqui vai ligar. Só que quando a chave é aberta novamente, essa corrente elétrica aqui ela é interrompida, mas essa aqui não. Essa corrente aqui, geralmente, ela não tem potência suficiente para ligar esse contator, mas para manter ele ligado, sim. Você precisa de uma energia muito maior, geralmente é mais ou menos 10 vezes mais energia para poder ligar um contator, mas depois que ele está ligado, é bem mais fácil de mantê-lo ligado, né? Precisa de bem menos energia e por isso, então, que ele acaba não desligando. Nessa circunstância aqui, provavelmente esse contato aqui, ele seria muito, muito xingado por não ter aberto o circuito e por não ter desligado o contator. Mas a verdade é que ele não teve culpa nenhuma. O problema foi o colamento capacitivo ou acoplamento capacitivo. Como eu costumo fazer aqui nos vídeos, eu não vou apresentar só o problema, mas também a solução. Eu vou dar aqui 4 possíveis soluções para que você escolha a que for mais adequada para a sua realidade. De repente é uma instalação nova, uma instalação que já está feita e você precisa corrigir o problema. Então, uma dessas soluções provavelmente vai ser a mais adequada para você. E a primeira delas é trabalhar com uma tensão de comando mais baixa. Não a tensão do circuito de força, né? A tensão do comando mesmo, que é onde mora esse problema aí do colamento capacitivo. Então, trabalhe com uma tensão mais baixa, porque assim você vai diminuir aquele campo elétrico entre uma armadura e outra do capacitor, entre aspas, né? Nós temos 2 cabos e não 2 armaduras de capacitor, mas para esse efeito capacitivo, então, se você reduzir a tensão, vai diminuir também o campo elétrico entre uma das armaduras e outra, né? Entre um condutor e outro, e assim talvez você consiga resolver esse seu problema com colamento capacitivo. É uma maneira barata de fazer, porque não precisa trocar cabo, não precisa fazer nada desse tipo. E a segunda possível solução ainda é barata também e é muito mais eficiente, que é trabalhar com comando em corrente contínua. Se você trabalhar com corrente contínua, lembra que eu mostrei que o capacitor em corrente contínua ele para de ter corrente elétrica no momento em que ele está carregado. Então, quando você vai ter o efeito do capacitor ali entre os 2 condutores, mas não vai ter corrente circulando, porque uma vez que estiver carregado, vai parar de circular corrente, por isso não vai manter a bobina do contator ligado. Então, essa maneira mais eficiente, porque ela não é tão mais cara do que reduzir a tensão, porque de qualquer forma você vai precisar de um transformador, nesse caso, trabalha com uma fonte para trabalhar com corrente contínua, e aí você elimina esse problema, então é muito mais eficaz. A terceira opção é trabalhando com relé de comando à distância. O relé de comando à distância, ele vai não só impedir esse problema com colamento capacitivo, como ele vai impedir o problema com queda de tensão. Se você tem um comando mais longo, com muitos metros de cabo, é possível também que você sofra com queda de tensão. E aí, contatores repicando, bobinas de contator queimando, você pode ter problemas nesse sentido também. Então, é uma opção ainda muito barata, em alguns casos mais barata ainda do que as 2 opções anteriores, mas vai ser o preço meio parecido, só que o relé de comando à distância é muito mais interessante nesse sentido, porque além de evitar o problema com colamento capacitivo, vai evitar também o problema com queda de tensão. A Brasiltec vende relés de comando à distância, eu vou deixar inclusive um link aqui para quem quiser orçar ou comprar mesmo no site da Brasiltec, vou deixar na descrição desse vídeo o link. E a outra opção que eu trouxe aqui também é o uso de cabos blindados. Essa é a pior opção, é muito caro, né? Mas também resolve. Se você utilizar cabos blindados, não vai ter problema com colamento capacitivo, porque entre um cabo e outro não vai ter a interação do campo elétrico. Então essas foram as sugestões para a resolução desse problema. Comenta aí se você já conhecia o acoplamento capacitivo, se não conhecia, e deixa um comentário também com uma sugestão de conteúdo, por favor. O tema de hoje foi sugestão de um dos nossos inscritos, então muito obrigado pela sugestão. Eventualmente, quando nós conseguimos, nós vamos encaixando também esse conteúdo novo, esse conteúdo sugerido entre os vídeos que já estão programados também. Então, por favor, deixa um comentário para que nós possamos trazer um conteúdo que é de fato relevante para vocês. E se possível, deixa o like também, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações
porque para você é de graça e para nós é muito importante para conseguir manter o canal ativo e postando toda semana.